Olá, bom dia, boa tarde, né? Hoje eu vou fazer a leitura mais tarde. É, Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura no livro de Mateus, né? E hoje nós iremos entrar no capítulo 14, que vai falar sobre a decapitação de João Batista. Nessas leituras que nós falamos anteriormente, nós falamos muito sobre as parábolas, né, de Jesus e a explicação dessas parábolas. Hoje eu tô aqui de blusa de frio, irmãos. Como é que tá aí, irmãos e irmãs? Onde vocês moram, né? A cidade que vocês moram, tá frio, tá quente, tá chovendo, tá sol, porque aqui tá serenando e frio. E o tempo nublado, né? Então vamos dar continuidade, que Deus possa abençoar a nossa vida, que Deus possa receber essa leitura bíblica, que Ele possa dar discernimento e sabedoria para cada um de vocês, amém? Para que vocês possam entender mais da palavra. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, filho de Herodes que matou os meninos de Belém, ouviu sobre a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João, o Batista, uma consciência culpada. Ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operaram nele? Porque Herodes tinha prendido João e o tinha amarrado e encerrado no cárcere. O castelo de Macaeros, mais proximidades do Mar Morto. Por causa de Herodes, mulher de seu irmão Filipe, refere-se ao motivo, irmãos, pelo qual João havia sido preso por Herodes e colocado na prisão. 4. Porque João dissera, não te é lícito possuí-la? Aqui Herodes era sua sobrinha e esposa de seu irmão Filipe. 5. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Mas celebrando-se o dia do nascimento de Herodes, a filha de Heródias dançou diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento lhe dar tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dar-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. A mãe de Salomé, irmãos, Heródias, era uma das mulheres mais perversas que jamais existiu. Então, o rei afligiu-se, mas devido ao juramento e por estarem juntos à mesa, mandou o que lhe desse. 10. E mandou degolar João no cárcere, e foi trazida sua cabeça num prato e dada à moça, e ela levou a sua mãe. 12. Chegando os seus discípulos, tomaram o corpo e a sepultaram, e foram anunciaram a Jesus. A missão de João Batista era apresentada a Jesus o que ele fez. Era apresentar a Jesus o que ele fez. Amém? Jesus alimenta 5.000. Versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali em um barco para um lugar deserto e afastado. E quando o povo soube, seguiu o pé deste a cidade. Jesus levou, saindo, viu uma grande multidão e, movido de compaixão por eles, curou os enfermos. E, tendo chegado a tarde, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: Mas é deserto e a hora já se é avançada. Despede da multidão para que vão pelas aldeias e comprem alimentos para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário que vão, dá-lhes-vos de comer. Nesse caso, irmãos, ele falou no sentido físico, nas suas palavras tinham significado espiritual, mais elevado do que o corpo de Cristo. Deve ser alimentado pelas palavras de Deus. 17. E eles disseram: Não temos aqui a não ser 5 pães e 2 peixes. E ele lhes disse: Traga-mos até aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, e abençoou, partiu e deu-lhe os seus discípulos, e os discípulos e a multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios, um milagre surpreendente.
E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Irmãos, nesse versículo, Deus está enviando a cada um de vocês, irmãos e irmãs, providência divina, a multiplicação na vida de vocês, amém? Que vocês possam abrir a mão de vocês e receber, porque a multiplicação pode ser na vida familiar, na vida sentimental, na vida financeira, na saúde e todas as áreas que vocês necessitam de uma providência. Recebe em nome de Jesus, amém? Jesus anda sobre as águas. Em seguida, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem diante dele para outra margem do lago, enquanto ele despedia da multidão. E a despedir da multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E à chegada à tarde, estava ali só. E já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles. E sobre o mar, e os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas logo em seguida, Jesus lhe falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu ande, e eu irei a ti sobre as águas. E ele disse: vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo. E começou-se a ir para o fundo. Gritou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu suas mãos, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então os que estavam no barco aproximaram-se e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus cura os enfermos. E tendo passado para outra margem, Genearé, e quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, foram por toda aquela terra em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que ao menos pudessem tocar a orla de suas vestes, e todos os que tocavam ficaram sãos. Irmãos, se a orla de sua roupa é tão rica em bênçãos, quanto mais ricos não devem ser sua mão e o seu coração? Amém? Irmãos, nessa cura dos enfermos, nós vemos que Jesus, as pessoas bastava tocar na orla da sua roupa para ser curado, como foi aquela mulher do fluxo de sangue, que viveu quantos e quantos anos da vida dela, sangrando sem parar, não podia fazer mais nada, não podia se envolver com ninguém, não podia se aproximar de ninguém, sempre isolada, mantida à distância. No dia que ela resolveu e teve fé que se tocasse na orla de Jesus ela seria curada, ela foi curada no mesmo instante. Assim foram esses enfermos desta época. Eles creram que eles podiam ser curados se simplesmente tocasse na orla da roupa de Jesus. E foi isso que aconteceu. No versículo 16, Jesus repreende os fariseus. E chegando-se aos fariseus e saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e os sinais dos tempos não conheceis? Essa geração má e adúltera segue um sinal, mas nenhum sinal lhe é dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado do lago, tinha se esquecido de fornecer-se o pão, o fermento. Jesus lhes disse: olhai, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoaram entre si, dizendo: e por que não trouxemos pão? E percebendo isso, Jesus disse:
porque arrazoais entre os vós de homem pouca fé. Por não terem tomado pão, não compreendereis ainda. Nem vos lembrei dos 5 pães para os 5.000 homens e de quantos cestos recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000 de 4 cestos recolheram? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, e sim vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe havia dito que se guardasse o fermento do pão, mas sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o homem, filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão, Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então respondendo Jesus lhes disse: Porventura, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue revelou mais meu Pai que estás nos céus. Todo conhecimento espiritual deve vir por revelação. Pois também eu digo que tu és Pedro. O Senhor trocou o nome dele de Simão para Pedro, que significa um fragmento de rocha. E sobre esta pedra, massa imóvel, Jesus é a rocha viva na qual redimido, como pedras vivas estão edificados, porque não há outro fundamento que homem algum possa colocar. Edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele, Jesus, era o Cristo. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde então começou Jesus a declarar aos seus discípulos que lhe convinha ir a Jerusalém, padecer muito aos anciões, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Irmãos, na Escritura, seu sofrimento e a glória que se seguiriam estão sempre associadas à cruz. Sempre foi seu destino, a própria razão pela qual ele veio. A ressurreição nunca esteve em dúvida. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Pedro repreendeu Jesus por falar a pregador do sofrimento e da morte. Infelizmente, muitos pregadores continuam a fazer o mesmo pelo fato de rejeitarem a cruz, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De maneira nenhuma isso te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e todo aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveite o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Porque o Filho do Homem virá da glória de Deus, Pai, com seus anjos, e então ele dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo do seu reino. Amém? Irmão, refere-se à transfiguração de Cristo, qual ocorreria dentro de algumas horas e sendo presenciada por Pedro, Tiago e João. Amém? Nós vamos parar aqui
sobre que Jesus prediz a sua morte, né, e ressurreição. E aqui, seus próprios profetas não acreditavam que isso ia acontecer, né, com Jesus. Mas Jesus, os repreendendo, disseram a eles, né, que se eles não tivessem amor a si, que eles tinham que ter amor a si, mas amor a Deus. É muito difícil, irmãos, a gente pensar hoje, né? Quem bem conhece a palavra, pensar que Jesus passou por tanto sofrimento por causa de nós, seres humanos, né? Quando Jesus foi lançado ao sofrimento, Deus mandou o seu único filho à terra para viver como um ser humano, como um homem. Só que Jesus sempre foi o homem filho de Deus. E quando ele começou a passar pelo processo do sofrimento, ele sentiu dor, ele sentiu desespero, ele sentiu frio, ele sentiu solidão, porque ele foi desprezado por todos. Ele não teve quem estendesse a mão, ele não teve quem o abraçasse, ele não teve quem ficasse com ele. Ele passou por um sofrimento que nenhum de nós passamos até hoje, irmãos. O sofrimento de Jesus não se compara aos sofrimentos que nós temos hoje. Foi um sofrimento que nem todos conseguem passar, se fosse preciso passar. Então ele passou por tudo isso, ele chorou, ele sentiu dor, ele sentiu frio, ele sentiu medo. Medo esse que ele não aceita que nós sentimos. Porque ele não fez todo esse sacrifício na cruz para que nós tivéssemos medo, para que nós não quiséssemos acreditar no amor dele por nós. Então, que nós possamos entender que o sacrifício de Jesus, nós vamos falar mais sobre isso, irmãos e irmãs. O sacrifício de Jesus por nós foi um sacrifício único. Foi um sacrifício que ele ele mostrou para todos nós que ele foi capaz de levar nosso jugo, nosso pecado, nossas transgressões. Infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, está tendo tanta maldade, tantas transgressões, tanto pecado. Mas não é permissão de Deus, não. É o ser humano mesmo, que não acredita mais em Deus, que não tem mais amor ao próximo. O amor, como diz na Bíblia, de muitos se esfriaram. O respeito de muitos acabaram. Então, nós que nos conhecemos, nós que sabemos quem somos, nós que somos filhos de Deus, que nós possamos ter a capacidade de entender que nós temos que ter amor a Deus, nós temos que ter amor ao próximo, nós temos que buscar a Deus todos os dias, nós temos que interceder por aqueles que estão perdidos, nós temos que interceder por aqueles que estão sofrendo, nós temos que interceder por aqueles que não têm visão espiritual. Amém? Que vocês todos fiquem na graça de Deus, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Fiquem na paz do Senhor.